Olá, eu sou a Sofia Frazoa e este é mais um episódio do podcast Caminhos da Alma, em que vamos falar sobre o tema Somos os responsáveis pela nossa cura. A cura não acontece quando alguém nos vem salvar. A cura acontece quando nós escolhemos olhar para dentro e escolhemos ser os autores desse nosso próprio salvamento e dessa nossa própria mudança. Quando falamos em cura, por vezes temos esta noção de que curar é algo mágico e milagroso que nos vai acontecer, só que na realidade a cura é um processo contínuo. Apesar de, em algumas das minhas áreas, por exemplo na terapia xamânica, constatar que há de facto coisas que se libertam assim, com poucas sessões ou numa sessão, mas no geral a cura é um processo que é contínuo, porque depois há todo um descascar, um tirar da casca da cebola, ainda por cima em diferentes áreas, porque nós temos a área emocional, psicológica, espiritual, física, e quando às vezes nós sentimos, já trabalhei muito esta minha área, e depois perante uma dificuldade ou um desafio, nós percebemos que afinal ainda há coisas que faltam ali a resolver, desmotivamos. Só que o segredo é mesmo este, é retirarmos uma camada e pode haver camadas mais profundas daquelas áreas que sejam necessárias retirar, olhar, analisar. E depois, se não é numa área, é noutra área. Então há aqui um processo que acaba por ser contínuo e que acaba por levar o seu tempo, e nem sempre nós temos paciência para aceitar e para passar por esse processo, demora o tempo que demorar. Um dos mecanismos que nós temos, porque não temos paciência para passar pelo processo e às vezes não queremos as dores inerentes a esse processo de escavação interna, é precisamente nós procurarmos fora aquilo que nós só podemos encontrar dentro. E mantemos-nos numa procura, numa busca constante, encontrando pessoas, situações, encontrando atividades que por um momento realmente nos preenchem e que nos tiram o foco do que é preciso trabalhar cá dentro, mas que depois, quando passa o entusiasmo ou quando percebemos que afinal foi um pense rápido, mas não tratou a ferida de uma forma profunda, invariavelmente nós somos remetidos dentro. Alguns de nós fazem muito este processo de vou fora, depois sou levada dentro, mas vou fora outra vez imediatamente, nem dou este tempo de ficar um pouco dentro a perceber o que se passa, quem sou e como é que posso melhorar. Outros optam por realmente dar este mergulho e escolher olhar para dentro e não ir a correr procurar estas soluções fora, porque já perceberam que a grande solução e a grande mudança, ou pelo menos a mais permanente, não está fora, está precisamente dentro de nós. Podem dar-nos ferramentas, mas ninguém vai fazer esse caminho por nós, ninguém vai fazer o trabalho por nós. E aqui surge esta questão de se ninguém faz o trabalho por mim, qual é então a necessidade de um terapeuta? O terapeuta, o papel do terapeuta ou do facilitador não é ser um salvador, é ser um guia. Por um lado também não podemos dar poder a uma pessoa exterior para nos dizer o que fazer ou não fazer. O terapeuta não tem esse poder, nem tem essa função. É alguém que caminha connosco, mas somos nós que somos os responsáveis e que temos o poder sobre a nossa vida de fazer escolhas, e nem sequer o devemos delegar quando há terapeutas que são mais interventivos ou indicadores neste sentido de o que é que devia fazer, o que é que não, qual pode ser a solução. Não devíamos dar esse poder, porque há uma orientação de facto que nos é dada, até porque um terapeuta vê de fora e tem um olhar mais objetivo sobre a situação e sobre nós, faz-nos olhar para dentro, faz-nos perceber determinados padrões e determinados mecanismos, até de defesa, mas em última análise, ao fim do dia, somos nós os responsáveis por querer fazer algumas mudanças ou não, e pela forma como olhamos para aquilo que nos aconteceu. E aqui vem a questão da culpa versus a responsabilidade, que às vezes nós também confundimos. Nós não temos culpa por aquilo que nos aconteceu, muito menos na infância, quando não nos podíamos defender, mas nós não temos de ficar ali presos, e isto já foi tema de um episódio. Nós somos responsáveis por escolher fazer diferente e por escolher ter uma vida diferente com aquilo que nos aconteceu. Quando a dor se torna identidade, a cura pode parecer uma ameaça. E às vezes realmente dói mais sair da dor do que permanecer nela, porque, a mal ou bem, fomos-nos habituando e criámos mecanismos de defesa e formas
de reagirmos e de sobrevivermos a esta dor, a esta ameaça, àquilo que nos foi acontecendo, a este desconforto. E quando nós fazemos essa tentativa de mudança, nós temos medo de perder, nós temos medo de sentir aquilo que de alguma forma se calhar fomos colocando debaixo do tapete ao longo de algum tempo, e agora, se queremos ser responsáveis pela nossa cura, vamos ter de levantar o tapete e vamos ter de ver o que é que ficou lá acumulado, e isso pode doer. Portanto, como há um desconforto grande, podemos querer evitar. E depois também, se eu já me habituei, imaginem este cenário, porque eu sou, ou que eu estou em sofrimento, ou porque tive esta história de vida, eu ganhei o amor dos outros, o suposto amor na minha idealização, ou a atenção dos outros, eu não vou querer sair daqui, porque se eu me torno responsável pela minha própria vida e saio do papel de vítima, há perdas que eu também vou ter, e às vezes, e não estou a dizer que isto seja um processo consciente, mas todos estes mecanismos são evitados, e é preferível ou é confortável de alguma maneira manter-nos naquilo que já conhecemos e manter-nos na nossa dor. Então esta pode ser uma das barreiras internas, ou as grandes barreiras internas, para nós evitarmos esse processo de mudança e de nos responsabilizarmos pela nossa própria cura. Quando iniciamos esse processo de resolver, deixei de querer coisas fora, ou de ambicionar que algo de fora me vem curar, e vou mergulhar dentro e fazer as minhas escavações internas e tentar encontrar as minhas ferramentas para ser autónoma nesta cura e nesta caminhada, nós próprios, cada um de nós vai encontrar as suas formas de se pacificar. Eu falo sempre em fazer terapia, falo sempre também na questão do exercício físico, encontrarmos algum exercício que seja bom para nós, e não tem de ser um ginásio, pode ser caminhar, pode ser nadar, pode ser fazer yoga, alguma coisa que nos traga também para o corpo, porque o nosso corpo reage muito, e o nosso corpo tem guardadas todas as coisas que nós precisamos, e o nosso sistema nervoso, para alcançarmos o bem-estar. Às vezes nós é que não ouvimos o que é que o nosso corpo precisa. A meditação, o trabalho de autoconhecimento, pequenas rotinas que nos levam a sentir que estamos vivos, a sentir que estamos aqui, que gostamos de estar aqui, de viver. Todas estas pequeninas coisas nós podemos ir adotando como ferramentas e práticas que nos vão ajudando a curar-nos. O processo de cura, além de ser um processo, não ser algo imediato ou milagroso, não é linear. Há muitas recaídas. Precisamente, eu pensar que já tinha resolvido um determinado tema e depois, confrontada com o tema, com a pessoa, com a história, eu sinto que recaí. Não é um fracasso, é mesmo assim. É uma forma, às vezes, também de nós percebermos o quanto já avançámos e que casca de cebola nós retiramos desta aprendizagem, deste tratamento, desta terapia, daquilo que nós fizemos e o que é que ainda nos falta fazer. É preciso dar tempo, é preciso termos paciência connosco. Às vezes este é um dos pontos importantes e que nos falta mais, é paciência, porque queremos tudo muito imediato. Se dói, já que estou a mexer, já que é desconfortável, então que passe o mais rápido possível. E há muito esta imagem da cura ser um caminho em espiral, que parece que voltamos ao mesmo lugar, mas na realidade nós estamos a passar, se pensarmos na espiral, estamos a passar por aquele ponto, mas mais acima, num outro nível. Então, de alguma forma, algum trabalho foi feito, e aqui a minha chamada de atenção é só para não irmos aos extremos, que é, ou estou toda entusiasmada e de repente vamos lá, vou curar, vou mudar, vou tratar de mim, e aí vamos com o entusiasmo todo, e depois quando sentimos, então depois de tanto trabalho, depois de tanta coisa que eu fiz, parece que voltei ao mesmo sítio, e desmoralizamos e sentimos que é um fracasso. Se assumirmos à partida que a cura não é linear, vamos tendo este autocuidado e esta consciência de que vai haver momentos em que eu sinto que sim, que avancei muito, e vai haver outros em que eu sinto, e que parece, e não é verdade, que eu nada fiz ou que eu pouco fiz por mim e pelo meu processo de cura. O facto de se dizer, e agora diz-se cada vez mais, que estamos numa altura em que cada um tem de ser responsável pela sua cura, pelo seu processo, temos de deixar de procurar deuses fora, heróis, mestres, e temos de olhar para dentro e ser os responsáveis. Isto não significa que deixemos o coletivo e que o coletivo não importa. O coletivo também é muito importante,
Porque para nós podermos entrar neste processo de autodescoberta e podermos fragilizar-nos, vulnerabilizar-nos algumas vezes, nós vamos precisar de ambientes seguros. Nós só conseguimos fazer estes grandes processos de mergulho, de avanço e que não nos retraumatizem se forem em ambientes seguros, saudáveis, com comunidades que nos apoiem, com pessoas que nos apoiem, com relações que não sejam tóxicas e todo este mecanismo de coletivo, a empatia dos outros e a empatia pelos outros vai ajudar-nos no nosso próprio processo e no nosso próprio avanço. Portanto, não é uma individuação no sentido eu agora sou egoísta, os outros não contam, mais ninguém importa, eu consigo fazer tudo sozinha. Não é nesse sentido, é no sentido que eu sou responsável pelo meu processo, mas não estou sozinha e os outros são responsáveis pelo seu processo e nesta nossa caminhada vamos nos apoiando e incentivando uns aos outros. Em jeito de fecho de reflexão, fica um convite para nós pensarmos: será que nós estamos à espera que algo de fora nos salve, que algum milagre aconteça, que alguém nos venha curar? Será que estamos em situações da nossa vida em que depositamos muito em alguém esses poderes de nos ajudarem, de nos tirarem da nossa dor? Se sim, o convite é: qual é o meu medo? O que é que eu não quero ver? Porque é que é tão difícil eu mergulhar dentro e ficar sempre à espera ou procurar fora quem me venha salvar? E também para aqueles que já vão percebendo que realmente a cura e a solução não está fora, mas tem de ser um processo interno. O que é que eu tenho feito? O que é que nós temos feito nesse sentido? Agora que percebemos, conseguimos parar o nosso impulso de ir sempre à procura, conseguimos estar um bocadinho mais connosco, olhar para dentro e perceber estes mecanismos de boicote e estas nossas formas de defesa e de proteção dos outros, da vida, das coisas que nos acontecem. Como é que nós podemos pegar nisso e eu não diria qual é, o que é que eu vejo lá ao fundo, porque isso é muito longe, qual é o passo seguinte? Se eu tive essa tomada de consciência e sei que só eu é que me posso salvar, convido cada um de nós a olhar para as situações da sua vida em que sente que precisa de ser salvo e que provavelmente são aquelas que nos doem mais e que vão bater mais nas nossas feridas, e pensarmos: como é que eu posso então abdicar de ir lá fora procurar a salvação e começar a cuidar do meu processo interno e começar a ser o curador, a curadora de mim própria? Esta é a reflexão desta semana. Muito obrigada por estarem desse lado. Voltamos em breve com mais um podcast e com mais um tema. Até lá!